Então, vamos lá, então, uma revisão extremamente dócil, né? Muito fofinha. Uma revisão, o dócil está aqui, está com frio, botinha, luvinha e touca. Então, dócil, professor. Ok? Dócil, professor. Vamos lá. Essa questão aqui, vou mostrar por ela, né? Muito fácil. Vamos lá. Usa a propriedade LAL para completar os espaços com os vértices X, Y e Z, na ordem correta. Eu vou colocar as letras aqui, como eu estou fazendo a revisão, eu não tinha colocado, mas vou colocar. Na prova vai ter as letras, tá bom? Que eu vou colocar aqui, então não se preocupe. Então, vou chamar aqui de vértice B, vou chamar aqui de vértice ao encontro das retas, tá? C, aqui eu vou chamar de vértice X, aí aqui eu vou chamar de vértice Y, tá? Vértice Y, e aqui eu vou chamar de vértice Z. Vamos lá. O que ele quer saber? Ele quer saber se a propriedade LAL, né, usar essa propriedade para verificar, né, a ordem correta dos ângulos. Então, essa figura atende a essa propriedade. Que propriedade é essa? Lado, ângulo, lado. Ou seja, ó, esse lado é igual a esse lado? Sim. Esse traço indica que esses dois lados são iguais. Então, primeira propriedade do lado, ok. Depois do ângulo. Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, ó. Esse traço indica que esses dois ângulos são iguais. Então, a propriedade de ângulo foi completada, né? Tá bom? E o outro lado é igual? Sim, ó. Esse lado é igual a esse lado. Os tracinhos indicam que são do mesmo tamanho. Então, ângulo, 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 lado, lado e lado, lado. Então, propriedade lado, lado, ângulo, ângulo e lado, lado. Tá bom? Então, está correto. Então, quer dizer que esses triângulos aqui, eles são o quê? Iguais. Então, se eles são iguais, vamos ver os pontos que são equivalentes, então. O ângulo B, vamos lá, fazer aqui, ó. Na prova vai estar lá a alternativa para você, tá? É só você marcar BCX, que é o primeiro triângulo, ó. Triângulo 1, BCX e o triângulo 2. Tá. Vamos lá, ele quer saber as equivalências. Então, o lado B equivale a qual lado desse triângulo? O Z. Por quê? Ó, o lado B não é da reta 2? O lado Z não é da reta 2? Então, esses dois são iguais. Então, o B é igual a quem? O Z. Na sequência agora, o C. O C equivale a quem, então? O C equivale a Y. Reta 1, só você olhar. Então, o C equivale ao Y. Tá? E o X equivale a quem? O X, ó, aqui vai ser o ponto X para um e o ponto X para outro. Só que em vez de colocar 2x, ele colocou só x, porque eles compartilham o mesmo ponto. Então, o ponto X do triângulo 1 é o ponto X do triângulo 2. Eles compartilham o mesmo ponto. Bem fácil, né? Vamos lá. Em um estudo de formas geométricas, Bruno observou que um paralelogramo apresentava um ângulo reto. Isso modifica sua classificação? Qual é a denominação correta? Então, isso modifica a sua classificação, né? Se um paralelograma tem um ângulo reto, significa que todos eles têm um ângulo reto. Então, vamos lá. Aqui, ó. Paralelogramo, né? Aqui. Então, esse aqui é um tipo de paralelogramo, tá? Tem losango, um tipo de paralelogramo, tá? Tem mais de um tipo. No caso, esse paralelogramo aqui, ele tem um ângulo reto. Significa, então, que todos os ângulos são retos. Tá bom? Se o ângulo é reto, nós chamamos ele de retângulo. Por que retângulo? Porque ângulo reto é quantos graus? 90 graus. E quando é 90 graus, nós falamos também que ele é retângulo. Tá bom? Então, 90 graus associa com retângulo. Igual, por exemplo, um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo. Por que o triângulo é retângulo? Então, ele é retângulo. Por quê? Porque ele tem um ângulo reto. Tá bom? Bem facinho, né? Essa aqui. Durante a construção de uma escultura triangular, o engenheiro notou que dois triângulos deveriam ser congruentes, ser iguais. Para manter a simetria, após medi-los,
garantiu que tinham lados e ângulos iguais. Qual sequência correta de vértices torna os triângulos congruentes? Vamos lá. Então ele quer saber o triângulo, vou chamar aqui de triângulo 1 e aqui triângulo 2. Eu quero saber qual lado equivale a qual lado. Na prova vai ter para você marcar, é só você observar se a sequência de lados está correta, tá bom? Lá as letras são diferentes, mas a forma de fazer é o mesmo. Ó. Primeiro triângulo, X, W, Z. Vamos lá. Então, esse X aqui, desse triângulo, equivale a qual lado do triângulo? Ó, aqui não é 3 tracinhos, tá vendo? Ó, esse triângulo, ó, tem 3, ó. E qual que tem 3 aqui? O B. Então, o X equivale a B. Então, o X equivale a B. Vai sempre na sequência. E o W? O W tem quantos tracinhos? 2. Quem tem 2 tracinhos aqui? O C. Então, o W equivale ao C. E o Z? O Z tem um tracinho, não tem? E aqui tem um tracinho também, o A, ó. Então, o Z do triângulo 1 equivale ao A do triângulo 2. Então, BCA. Então, XWZ equivale a BCA. Então, lá na prova, você vai ter que marcar a alternativa que tem a comparação correta. Tá bom? Se eu colocasse o A aqui na frente, por exemplo, o A no lugar do B, tá errado? Tá errado, porque o X não equivale ao A. O X equivale ao B. Tá bom? Então, cuidado lá para você fazer certinho. Esse aqui. Dois triângulos congruentes estão presentes abaixo. Então, eles são iguais. Só está com cor diferente. Calcule o valor do x e do y. Gente, o que você vai fazer aqui? Primeiro passo nessa questão é você olhar as retas que tem as letras. Aí, o que você faz? Olha duas retas que dê para você comparar letras. Mas essas retas têm que ser iguais. Então, lá. Então, o primeiro passo é olhar as retas que são iguais. Ó. Essa reta grandona aqui, 12y menos 7 é igual à correta. É igual, literalmente ela é igual. Igual à correta. É essa, então, uma reta é igual a outra. 1 mais 4y. Bom, depois que eu fiz igualdade, eu vou separar letra para um lado e número para o outro. Tá bom? Então fica assim, ó, 12y, o 4 passa para o outro lado, menos 4y. Quando muda de lado uma letra, ela muda o sinal, por isso que ficou negativo. E desse lado ficou o número 1 e o 7 passa para o outro lado, muda de lado, muda sinal. Ok. Então fica 12 menos 4, 8y, igual, vou fazer essa parada aqui para você observar, 1 mais 7, 8. Aí o que você faz? Sempre você faz assim, ó. Quando tem uma letrinha, uma equaçãozinha de primeiro grau, tu vai isolar a letra, y é igual. O número que está com a letra sempre fica embaixo. Então, 8 vem para baixo e o número que está sem letra fica em cima. Tá bom? Então, coloca 8 aqui. E quanto que é 8 dividido por 8? 1, não é? Então, y é igual a quanto? 1. Já achei o valor do y. Então, y igual a 1. Agora eu vou achar o valor do x. Olha só, por que que eu não peguei, eu não comparei 12, por que que eu não comparei 12y menos 7 com 5y menos 3? Por que que eu não fiz a continha com ele? Porque eles não são iguais, gente. Observe só, pequena abelhinha. Olha aqui, a reta maior é igual a essa reta maior. Eu não posso falar que 12x menos 7 é igual a 5y menos 3. Ó. Não posso fazer isso, porque está errado. Eu tenho que comparar as retas que são o quê? Iguais. Beleza. Então, agora eu quero achar o valor do y. Agora, essa reta aqui, ó. Eu quero achar o valor do x, né? Essa reta aqui, ó. Tá vendo? É a reta que tá aqui, ó. Tá vendo esse x aqui, ó? Como que eu vou achar esse x? Simples, tá vendo o x? Qual reta que é igual a esse x? Essa reta aqui, ó. As duas são iguais? Então, eu posso comparar essa com essa. Se eu achar o valor dessa aqui primeiro, eu acho o valor da outra. Vamos lá. 5 vezes. Qual o valor do y que eu acabei de achar? 1 menos 3. Quanto que é 5 vezes 1? Ai, gente, apareceu um gato aqui. Esse aqui é o amarelinho. Resgatei ele. Ele ia morrer. Já tem 7 anos comigo. E ele é muito fofinho. Olha só como é que ele é gordo. Fazer um exercício. Tá bom? Tá muito gordo. Quer vir comigo aqui? Vai lá. Tô trabalhando para comprar a sua ração. Vai lá. Seu isca.
Então, vamos lá, ó. Como é que fica aqui? 5 vezes 1, 5, né? 5 vezes 1 é 5. E 5 menos 3, 2. Não, 5 menos 3 é 2 positivo. Então, qual é o valor do x? 2. Acabou. Pessoal, lembre, na prova eu vou mudar as letras. Eu também vou mudar o quê? Os números, tá bom? Não esqueça disso. Então, a forma de fazer é essa aí. Então, tem que treinar, tá? E números, tá bom? Então, no lugar de x eu posso colocar y, mas não importa. Esse triângulo vai ser o mesmo. Então, aqui pode ser um y, não tem problema. Você acha primeiro o x, depois acha o y. Tanto faz, tá bom? Bom, acertou. Então, x2, beleza. Próximo. Um sitiante deseja cercar uma horta em forma de paralelogramo. Esse aqui é um tipo também de paralelogramo. Paralelogramo é porque tem lados paralelos, tá bom? Os lados opostos medem 12 metros e 6 metros. Qual será o perímetro do terreno? Gente, perímetro é a soma dos lados. Ora, se em cima é 12, embaixo é 12. Se aqui do lado é 6, aqui é 6. Vamos lá. Quanto que é 12 mais 12? 24. 6 mais 6, 12. 24 mais 2, 6. 2 mais 1, 3. Resposta, 36 o quê? Metros. Então, perímetro é só somar os lados, pessoal. Então, os lados são iguais e opostos, tá bom? Esse aqui agora. Calcule os ângulos A e B do quadrilátero da figura. Na prova, essa figura pode estar virada, tá? Mas não importa, ela pode estar de ponta cabeça. É a mesma figura que está na prova. Só que ela está virada com números diferentes, tá bom? Então, eu vou ensinar você o método de fazer, tá? Não é decorar, é aprender. Então, o método, vamos lá. É bem dócil, muito fácil. Então, esse momento solene da revisão. Olha só. Aqui, tá vendo que aqui tem um triângulo, ó? Ó, ó, tem um triângulo aqui, bonitinho. Aqui é um triângulo, né, ó? Beleza. É um triângulo, né? Tá. Aí, esse triângulo que ele fez? Ele pegou e inverteu esse triângulo. Ele vai inverter. Ele vai colocar o triângulo de ponta cabeça. É o mesmo triângulo, gente. Por isso que eles são congruentes, ó. Aqui está outro triângulo, ó. É o mesmo. Entenderam? Então, vamos lá. É o mesmo triângulo. Então, esse lado A aqui, ó, desse triângulo, equivale a qual lado do outro triângulo? Equivale a esse lado, ó. Observe só. Ele está virado. Então, esse triângulo, ele pegou o triângulo, virou de ponta cabeça, né? E inverteu os lados. Deixa eu apagar aqui para ficar mais visível. Se você observar bem aqui, ó. Quer ver? Ó. Se você observar bem, ó. Esse lado do triângulo aqui, vermelho, tá vendo? Ó. Eles compartilham o mesmo lado. Então, ele pegou o triângulo e ele é como se fosse uma folha, né? Virar a página. Ele virou para o outro lado. Então, esse lado A, ele virou. Ele foi para o outro lado. Tá bom? Vamos virar sua página, né? Então, ele quer saber os ângulos A e B. Pronto, gente. O ângulo A já está aí de bandeja, né? Quanto vale o ângulo A? 53 graus. É só você olhar do outro lado. Muito fácil. Agora vamos achar o ângulo B. Bom, o ângulo B é o seguinte. Observe que olha só a ponta do triângulo, ó, do triângulo 1. Essa ponta do triângulo equivale a qual lado desse triângulo? Aqui, ó. Ele virou o triângulo de lado e de ponta cabeça. Então, esse ângulo vale qual? Vale isso, ó. Ponta do triângulo, ele está de ponta cabeça. Então, se aqui vale 63, aqui vale quanto? 63 graus, tá bom? Aí, qual o próximo passo? Bom, eu sei que sempre a soma de um triângulo dos três lados dá quanto? 180 graus. Ou seja, se eu somar, deixa eu fazer aqui, fazer cor diferente para você observar. Fazer de azul. Se eu somar o ângulo azul com esse ângulo azul, com esse ângulo aqui que eu vou pintar de azul, sempre os três ângulos de um triângulo dá quantos graus? 180. Ora, se eu tenho 53 de um lado, tenho 63 aqui embaixo, 3 mais 3, 6, 5 mais 6, 11.
Quantos graus já tenho? 116 para esses dois. Quanto que falta para completar 180? É só subtrair, ó. Menos 116, aqui fica 7, aqui fica 10. 10 menos 6 é 4. 7 menos 1, 6. 1 menos 1, 0. Então, quer dizer que esse ângulo B tem 64 graus. E se eu somar 64, 53 e 63, eu tenho os 180 graus do triângulo. Tá bom? Muito dócil aqui, muito fácil, né? Então, o ângulo A 53 graus, né? E o ângulo B mede 64 graus, tá bom? Vamos lá, 7. Gabriel está projetando duas esculturas com a mesma base. As bases têm exatamente a mesma forma e medidas. Como podemos classificar essa figura? Gente, se uma figura tem a mesma forma e medidas, elas são o quê? Iguais. Só que na matemática nós falamos que elas são o quê? Congruentes. É só isso. Se a figura, se a imagem, enfim, o objeto tem as mesmas formas, as mesmas medidas, né, elas são o quê? Congruentes. Tá bom? Isso aqui. Bianca comparou dois segmentos no plano cartesiano e notou que tinham a mesma medida. Vamos lá. Ó, dois segmentos. Ó. Aqui, segmento AB e segmento CD. Tá. Tem a mesma medida. Então, vamos lá. 6 metros, 6 metros. Dois segmentos de reta são congruentes quando eles possuem o que igual? Quando eles possuem, pessoal, o mesmo comprimento. Mesmo comprimento. Tá? Então, se os dois segmentos possuem o mesmo comprimento, tá? Eles são o quê? Congruentes, tá bom? Então, dois segmentos são congruentes quando possuem o mesmo comprimento, tá bom? Então, para ser congruente, tem que ter o mesmo quê? Comprimento. 9. Pedro observou dois ângulos de 135 graus, com orientações diferentes. Seu professor perguntou se eram congruentes. Tá. Dois ângulos são congruentes quando possuem. Então, vamos lá. Vamos imaginar aqui, ó. Aqui está o ângulo, 135 graus, né? O ângulo. E aqui está o ângulo, 135 graus. Beleza? Então, vamos lá. 135, 135. Tá bom. Aí, veja bem. Se ambos têm 135 graus, eles são congruentes, porque são iguais. Então, lá, dois ângulos são congruentes quando eles possuem o quê? Então, para dois ângulos serem congruentes, eles têm que ter a mesma medida em graus. Tá bom? Então, para os ângulos serem congruentes, eles têm que ter a mesma medida em graus. Tá bom? Bem fácil, né? Esse aqui. Complete a congruência entre os triângulos com os vértices corretos. Mesma coisa, ó. Triângulo. Triângulo A, o primeiro, né? Pegar o primeiro. A, B, C. Então, esses lados equivalem a qual lado? Vamos lá. O lado A tem um risquinho, não é? Um traço. Então, vamos caçar, ó. 2, 3, ó. É o F. Por que o F? Porque tem um risquinho. Então, A equivale a F. Agora o B. O B tem quanto? O B tem 3. Quem tem 3 aqui? O G. Então, o F, ó, o B equivale a quem? Ao G. Tá? Então, B ao G. E o C, olha só, o C tem dois risquinhos, né? Dois tracinhos. Então, equivale a quem? Ao E. Tá bom? Então, o lado A equivale ao F, o B ao G e o C ao E. Tá bom? Vamos lá. Questão 11. Vamos lá, então.
Estou aqui na minha casa, né? No repouso. Não é repouso solene, porque eu estou aqui fazendo vídeo, mas é um repouso, né? Sentado. Vamos lá, então. Usando a propriedade LLL, indica a ordem dos vértices que tornam os ângulos congruentes. Vem cá. Veja bem. Aí tem outro gato aqui, pessoal, que é o Frajolinha. Olha aqui, ó. Ó, é o pequenininho, quer dizer, né? Frajolinha não, pequenininho. Esse pequenininho só pensa em comer e ele é preguiçoso, não vai tomar banho. Quem dá banho nele é o gato amarelo. Dá banho nele. Mas tá aqui, fofinho. Vai lá. Vamos lá. A propriedade LL é o seguinte. Vamos lá. Essa propriedade indica LLL que os três lados da figura são iguais, do triângulo. Vamos lá. O lado 1 é igual ao lado 1, então já foi. O lado 2 é igual ao lado 2? Sim, então próximo. Lado 3 é igual ao lado 3? Sim, então elas são congruentes, são iguais, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver quem equivale a quem aqui, ó. Olha só, presta atenção. Vamos fazer aqui, ó, o triângulo M, N, K. Né? Ele vai ser congruente, ó. O lado M, pessoal, ó, não é as retas 3, o segmento de reta 3 e 1. Onde está o 3 e 1? Tá aqui, ó. Aqui, ó. 3 e 1 é aqui. Então, M equivale a quem? Ao Q. Vamos lá. O N. Esse N aqui, ó, o vértice N, equivale a qual vértice? Ao P, ó. Tá vendo, ó? 3 e 2, ó. 3 e 2. Então, N equivale a P. E o K? O K, ele compartilha o mesmo ponto do outro triângulo. Então, K equivale a K, porque eles estão no mesmo. Então, pessoal, retomando aí, né, o exercício, vamos lá, vamos fazer essa questão aqui, ó. Vamos lá. No triângulo, no quadrilátero côncavo ABCD, então quadrilátero A, B, C, D. Sabendo que ABC é isósceles, que BC divide o ângulo ABD em dois ângulos congruentes e que DC divide também o ângulo ADB em dois ângulos congruentes. Calcule a medida de BCD. O que está falando para nós? Ele está falando o seguinte, ó, que esse triângulo aqui, ó, 1 é igual ao triângulo 2. Eles são iguais, tá? Eles são iguais. Aí, ele falou bem assim, ó. Então, ou seja, ele falou que esse triângulo 1 aqui é igual a esse triângulo 1 aqui. Então, quer dizer que esse ângulo aqui, ó, é igual a qual ângulo? É igual a esse ângulo aqui. Esse que está falando. Quando ele fala que é isósceles, pessoal, isósceles quer dizer que eles têm dois lados iguais, ó. Tá vendo, ó? Ó, sabendo que a ABC é isósceles. Então, por exemplo, se eu traçar uma reta aqui, ó, essa reta azulzinha seria igual a essa reta aqui, ó. Ele é o quê? Isósceles. Esse triângulo é isósceles. Tem dois lados iguais e um diferente. É isso que ele está falando, tá? Mas ele tem todo esse enunciado, mas eu vou para que realmente importa, ó. Ele fala o seguinte, ó. Calcule a medida de BCD. É essa parte que vai importar. Foque nessa parte. Por que BCD? O que é o BCD? Ó? BCD. Observe que aqui formou um triângulo igual. Oh, desculpa. Aqui formou um triângulo aqui embaixo. Então tem o triângulo de cima e o triângulo de baixo. Ok, então vamos lá. Ó. O que você faz? Ele falou para nós logo no início que o ângulo A mede quanto? 40. Então faz ó. O ângulo A mede quanto? 40 graus, não é? Gente, todo triângulo tem que ter quantos graus? 180. Então, se eu pegar 180 menos 40, sobra quanto? 0, 4, 1. Então, se esse lado aqui, ó, tá vendo esse triângulo amarelo? Eu vou desenhar ele aqui separado, ó. Eu vou desenhar ele aqui, tá vendo? Ó, o grandão, ó. Tá vendo? Ó, o grandão que eu desenho assim, ó.
Ó, tá vendo? Ó? Vamos desenhar ele aqui do lado. Ó. Então, esse triângulo tem quantos graus? 180, como todos os triângulos. Se aqui tem 180 o triângulo, o total dele, e essa parte aqui de cima mede quanto? Só essa partezinha mede 40. Quanto que sobra para os dois de baixo? 140. Como eles são iguais, eu tenho que dividir 140 no meio. Dá quanto? Divide por 2, 70, não é? Então, quer dizer que aqui é quantos graus? 70 graus. E aqui? 70 graus. Então, vamos lá. Os dois medem quantos graus? 70 graus, tá bom? Então, vamos voltar para o triângulo original. Aqui, deixa eu achar aqui o negócio. Baixo. Deixa eu apagar aqui. Então, vamos voltar para o triângulo original, ó. Então, se esses dois lados de baixo é 70, então quer dizer que quanto que mede aqui? 70 graus, né? Ou seja, esse espaço aqui é 70 graus. Tá? E esse aqui é quanto? 70. Tá? Pessoal, não repare o meu risquinho ser maior ou menor, que isso não quer dizer nada. É só que eu não desenho bem mesmo. Mas, ó, esse aqui é 70 graus. Tá vendo? 70 graus. Esse aqui é 70 graus. Tá. Só que acontece, ele falou que ele dividiu, isso aqui ao meio, ó, tá vendo? Ó? Ele dividiu esse aqui ao meio, bem ao meio, ó. Sabendo que ABC é isósceles, que BC divide o ângulo ABD em dois ângulos congruentes. Ó. O BC é quem? Ó. B até C. Opa. B até C. Divide também o ângulo ABD, ó, ABD, em ângulos congruentes. Então, vamos lá. Deixa eu simplificar mais para ir direto para a resolução, tá? Para não ficar tanto teórico. O que ele quer dizer é o seguinte, ó, que isso aqui, ó, esse ângulo 70 foi dividido ao meio. E esse ângulo D aqui, ó, foi dividido ao meio. Gente, se é 70 graus tudo isso aqui, e dividir ao meio, quanto que ficou para esse de baixo? 35. E quanto ficou para cima? 35. Quanto ficou para esse de baixo aqui? 35. Não é? Ó, 35. E quanto que ficou para o de cima? 35. Tá bom? Então, vamos lá. Ele quer saber a medida do ângulo BCD. O que é BCD? É os pontos BCD. Tá vendo aqui o chapéuzinho? O acento? Está em cima do C. Então, ele quer saber bem aqui, ó. Ó, B, aí o ângulo C e o D. Então, quanto mede o C? Ora, se no B tem quanto? 35. Se no D tem quanto? 35. Quanto que falta para 180? Ó, deu 70, não é? Ó, deu 35, 35, 70. Então, pega 180 menos 70, sobra quanto? 110 graus. Então, C mede quanto? Esse ângulo C aqui, ó, 110 graus. Então, o ângulo C mede 110 graus. Tá bom? Deixa eu refazer a questão. Vou refazer tudo de novo. Vou fazer agora direto. Tudo direto. Eu expliquei mais passo a passo. Só que na prova, gente, esse cálculo você faz para fazer mais direto. É bem mais fácil, ó. É muito mais fácil fazer direto, ó. Vou fazer diretão, tá? Presta atenção. Olha só. Quanto mede o ângulo A? Lá na prova eu vou dar para você o valor do ângulo A. Então você vai colocar, ângulo A mede quanto? 40. Aí você traça um tracinho aqui embaixo. Opa, era para ser uma reta. Deixa eu pegar aqui. Eu traço aqui o ângulo B, né? Do ângulo B até o ângulo C. Beleza. Aqui é 40. Se aqui é 40, quantos graus tem um triângulo? 180. Então, menos 40, sobrou quanto? 140. Como eles são iguais, são congruentes, então esse ângulo é igual a esse ângulo, né? Então, 40 divide por 2, dá quanto? 70. Então, quer dizer que tudo isso aqui é 70. Se tudo é 70, como eu vou dividir 70 por 2, então 35 graus. E aqui quantos graus? 35 graus. Se 70 para cada lado, ó, 70, e o outro lado é quanto? 70. Então aqui é quantos graus? 35. E aqui, 35. Beleza, pessoal? Aí o que acontece?
Aqui, ó, tá vendo esse ângulo aqui, ó? Então, se essa parte do ângulo aqui, ó, é 35, você tem que olhar o que ele quer, tá? É o triângulo branquinho aqui, ó, que eu fiz. Não é o amarelo mais, olha pro branquinho. 35 graus tá para cima para o amarelo e 35 graus para baixo para o branco. 35 graus para cima para o amarelo e 35 para o branco. Foca no branco. Por que no branco? Porque o branco é o que ele quer, ó. O BCD, ó. BCD. Tá vendo? É esse que ele quer. Eu sei 35. Eu sei o 35. Então, o ponto C é quantos graus? 35 mais 35 é quanto? 70. Os três lados tem que ter quanto? 180. Fazendo a subtração dá quanto? 110 graus, tá? De forma bem resumida isso aí. Bom, gente, não esqueça, passa mais uma vez, os responsáveis. Se você está com seu filho vendo, pede para ele passar limpo essa questão. Todas as questões, copiar de novo as resoluções, fazer os desenhos, treinar para poder aprender. Matemática é treino. Em sala de aula, pergunta. Eu já comecei a revisão com algumas turmas, né? Pergunta. Se você ver o vídeo com antecedência, você vai poder perguntar mais, tirar sua dúvida. Mas agora, se você deixar para ver, tá? A revisão é feita em sala de aula. Grava mais esse vídeo. Se você realmente estudar, com certeza vai tirar nota máxima, vai tirar um 10. Tá bom? Então, veja se seu filho, responsável, se ele está passando ali, está copiando, está fazendo, cadê a revisão, está estudando. É muito importante o estudo para realmente aprender. Tá bom? Então, foi uma revisão extremamente dócil, tá bom? Muito dócil a revisão, né?